como algumas pessoas não puderam vir no nosso aulão de sexta-feira, aquele estudo que a gente fez sobre cinésio, então eu resolvi fazer um videozinho um pouco mais curto, mais resumido, com todo o resumo, mais ou menos, que vai facilitar, principalmente para a prova prática, que foi o que eu peguei em aula, que são as maiores dúvidas que vocês estão nessa parte de cinésio. Não é tão difícil assim, mas se vocês conseguirem pegar esse raciocínio aqui do que eu coloquei aqui no quadro resumo, vai ficar bem mais fácil na hora de vocês fazerem principalmente a prova prática de cinésio, certo? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui pra gente é os tipos de contração. Os tipos de contração a gente pode dividir basicamente em dois grupos, que é contração isométrica e contração isotônica. Vamos começar pela isométrica. Olha só, não é muito difícil. A contração isométrica ela sempre vai acontecer quando o músculo ele se contrai sem alterar o comprimento desse músculo. Por exemplo, vocês estendem o braço segurando um peso lá na frente, não vai movimentar o músculo, não vai aproximar a origem e inserção nem afastar, ele vai ficar parado. Mas igual ele vai estar contraído. Com o tempo, o meu braço vai pesar, vai começar a tremer, vai começar a fortalecer. E assim eu estou fortalecendo toda essa musculatura sem movimentar com ela. Isso a gente chama de contração isométrica. Um bom exemplo que a gente tem de contração isométrica são as minhas aulas de yoga. Yoga trabalha basicamente com contração isométrica, que a gente vai lá, faz um movimento, fica parado lá 1, 2 minutos, até perceber que essa musculatura ela começou a se contrair, começou a se definir e ganhar tônus muscular, certo? Então a isometria, o músculo ele não se altera, ele não se mexe. Já a contração isotônica, ela é dividida em duas partes, em contração concêntrica e contração excêntrica. E aqui começa o problema de vocês, aqui começa a confusão toda. Por quê? Porque vocês têm a mania, eu também tenho a mania, de querer facilitar as coisas. Então, no querer facilitar as coisas, a gente cria aquela receitinha de bolo básica, certo? Então, uma das coisas que falaram aqui na sexta-feira, por exemplo, assim, tia, eu posso dizer que contração concêntrica é quando eu flexiono meu braço e excêntrico quando eu estendo? Não funciona dessa forma. Que seria bom se fosse, mas não é. Então, assim, para definir bem uma contração de outra. A contração concêntrica é quando a gente aproxima a origem da inserção. Como eu acabei de dar o exemplo, uma flexão de braço, por exemplo, flexão de cotovelo, desculpa. Vocês estão lá, está aqui a musculatura estendida. Flexionou o braço, aproximei a origem da inserção, então aqui eu tenho uma contração concêntrica, certo? Eu concentrei uma musculatura aqui. Na hora de estender o braço, essa musculatura ela vai afastando a origem da inserção. Então aqui eu tenho uma contração excêntrica. Mais um motivo, pegando esse negócio de contração concêntrica e excêntrica, é mais um motivo para vocês não usarem receita de bolo na cinésio. Por quê? Porque daí vocês vão me dizer assim, Tati, mas flexão de braço quem faz é bíceps, certo? Bíceps braquial faz a flexão de cotovelo. Mas quem faz a extensão de braço, a extensão de cotovelo, é o tríceps. Nesse caso, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo. Nesse caso, a extensão de cotovelo é o tríceps que faz? Não. Então, por isso que é importante vocês terem bem claro esse conceito de contração concêntrica e excêntrica, até para vocês poderem visualizar quem realmente está fazendo o trabalho naquele momento. Uma dica legal para vocês perceberem isso é usar sempre a gravidade a favor de vocês. Se vocês entenderem isso, vai ficar muito mais fácil. Como assim, Ti? Como assim a gravidade a favor? Para eu fazer uma flexão de braço, nesse caso, eu vou ter que vencer a gravidade. O braço vai ter que subir, certo? Então, o meu bíceps braquial vai fazer essa flexão de cotovelo subindo o meu braço. Na hora que eu for estender o meu braço, se eu quiser pousar, por exemplo, um copo d'água em cima da mesa, se fosse o tríceps que tivesse que puxar meu braço, o meu bíceps teria que relaxar. Se eu fizesse isso, relaxa o bíceps e estende e o tríceps puxa meu braço, eu não teria controle sobre ele. Ele faria isso aqui,
Aí a minha água iria todo pro saco. Então o que eu faço aqui? Contração concêntrica para eu subir o meu copo. E na hora de baixar, eu ainda estou com a gravidade atuando aqui. Então eu tenho que, ainda com o músculo contraído, eu vou estendendo aos poucos, indo a favor da gravidade. Então ainda é o bíceps que faz este movimento, através de uma contração excêntrica. Certo? Aí vão me perguntar assim, Tati, mas e aí, quando é que o tríceps, então, ele faz a extensão de braço? Usando a mesma lógica, usando a gravidade ao favor. Como é que eu vou estender o meu braço contra a gravidade? Um exemplo mais comum, mais típico que a gente faz em academia, principalmente, é quando a mão está lá atrás das costas. Para eu subir o meu braço lá no alto, fazer uma extensão de cotovelo, aqui a minha musculatura se contrai e vai lá no alto, uma contração concêntrica. Agora eu vou flexionar meu braço. Quem flexiona o braço é o bíceps braquial, certo? Não nesse caso. Então a mesma coisa que eu falei lá no exemplo de flexão de cotovelo. Através de uma contração excêntrica, o meu braço vai baixando devagarinho atrás das costas. O bíceps aqui, ele é um antagonista no movimento, certo? Ele resiste ao movimento. E também, usando esse exemplo do tríceps, é a explicação lá do início que eu falei ali, que não tem como usar a regra de concêntrico quando flexiona e excêntrico quando estende. Porque neste caso aqui, a extensão de braço, a extensão de cotovelo, usando o tríceps, é concêntrico e a flexão é excêntrica. Certo? Então, pegando bem esse conceito aqui de concêntrico e excêntrico, repetindo, concêntrico, tu aproxima a origem da inserção do músculo. Excêntrico, tu afasta a origem da inserção do músculo. Certo? Segunda coisa que está confundindo bastante a cabecinha de vocês é quando entra a parte de artrocinemática. Artrocinemática, quando vocês lerem lá no exercício que vão passar para vocês fazerem a prova prática, vocês têm que lembrar dessa regra, a regra do côncavo e do convexo. Como é que funciona essa regra? Qual é essa regra? Quando um osso convexo ele faz o movimento, ele vai girar para um lado e vai deslizar para o outro. Quando é um osso côncavo que faz o movimento, ele gira e desliza para o mesmo lado. Isso é o que está confundindo mais a cabeça de vocês. Para ficar bem claro, vamos dar um exemplo para vocês. Exemplos ficam mais claros de a gente se entender. Vamos visualizar que isso aqui é uma articulação, certo? O braço de baixo, vamos imaginar que é a minha tíbia, certo? O braço de cima, vamos visualizar que é o meu fêmur. O fêmur, ele é convexo, ele tem a cabeça lá embaixo, bonitinho, e a tíbia, ela é côncava, ela encaixa, certo? Então, quem vai movimentar aqui, no meu caso, vai ser o meu fêmur, certo? Então, se eu sei que o fêmur ele é convexo, qual é a regra? Se ele gira para trás, ele desliza para frente. Por que isso? Porque aqui, ó, está encaixado ali na tíbia, ele gira para trás e desliza para frente, encaixando. Qual o exemplo típico de fazer isso? É o agachamento. Eu estou em pé e vou sentar. Então ele gira para trás e desliza para frente para encaixar na minha tíbia. Se isso não acontecesse, ele iria girar para trás, deslizar para trás e ia ficar solto. Então por isso que ele gira para trás e desliza para frente. Isso se o fêmur fizer o movimento. Se for o contrário, se for a tíbia que vai girar sobre o fêmur. A tíbia, vocês sabem que é côncava. Qual é a regra do côncavo? Ele gira para trás e desliza para trás. Então está lá, encaixadinho, ele gira para trás e desliza para trás, fazendo o mesmo encaixe. Certo? Então essa é a regra do côncavo e do convexo. Repetindo, o convexo ele gira para trás, desliza para frente, ou gira para frente e desliza para trás. É sempre o oposto. Côncavo, ele gira e desliza para o mesmo lado. Uma dica importante para a hora da prova.
fixem sempre a atenção para o lado. Se ela colocar lá, se o osso está girando anteriormente ou posteriormente. É isso que importa para vocês, certo? Porque se ela colocar lá, por exemplo, o fêmur está fazendo um movimento artrocinemático de rolamento posterior. Pronto, não precisa nem lembrar como você é convexo. Se ele está rolando para trás, então você já sabe qual o movimento que tem que demonstrar. Porque na hora de mostrar, é o rolamento que se mostra, não tem como mostrar deslizamento. Agora, se aparecer lá que tal osso está fazendo deslizamento anterior e posterior, aí sim, leva a atenção para ver se ele é côncavo ou se ele é convexo, para saber se vai rolar para trás ou se vai rolar para frente. Isso aqui é algo importante, porque na hora de demonstrar, vai mostrar para ver se é flexão ou se é extensão. Então fiquem atentos ali onde diz rolamento, se ele está rolando para trás, se ele está rolando para frente, e se ele é côncavo ou convexo, para saber qual é o lado certinho, certo? Graus de força. Graus de força também ele vem ali no exercício que a gente faz, certo? Que é importante para saber se na hora de fazer o movimento existe alguma resistência ou não. Esses graus eles são distribuídos de 0 a 5. Então também é fácil de pegar. Grau 0. 0 não tem nenhum tipo de contração, não faz força. Tem lá, por exemplo, um paciente acamado e vocês pedem para ele: fulano, movimenta a perna. E vocês veem que ele não vai ter reação nenhuma, nenhum tipo de contração, nada acontece, certo? Grau 1. Grau 1, mesmo caso, paciente acamado, vocês pedem para ele movimentar a perna e vocês percebem que a musculatura da perna dele já se contrai, mas não movimenta. Ela se contrai sem movimento. Grau 1. Grau 2. Mesmo paciente, ele consegue contrair a perna e movimentar a perna com um apoio. Em cima da cama ele movimenta para os lados, mas ainda não consegue vencer a gravidade. Então é uma força grau 2. Força grau 3. Esse paciente ele já consegue vencer a gravidade, ele já consegue subir um pouco a perna, sem nenhuma resistência, tá? Mas ele está lá sozinho e já consegue subir a perna. Grau 4, ele consegue subir a perna com uma pequena resistência, tipo uma caneleira pequena na perna, ele já consegue subir um pouco. E grau 5 é quando ele consegue subir a perna já com bastante resistência. Claro que esses graus, principalmente o 4 e 5, depende de pessoa para pessoa. Um atleta vai ter muito mais força que uma pessoa que é sedentária, assim como um velhinho vai ser mais fraco do que um jovem. Então isso varia. Então, mas é isso que eu quero dizer com relação à resistência. 0, 1 e 2 não vence a gravidade. 3, 4 e 5 já é vencendo a gravidade. 4 e 5, pequena resistência, grande resistência. Certo? E para finalizar, vocês vão ver lá em alguns exemplos, e isso também está confundindo bastante a cabeça de vocês, que é quando vai mostrar um músculo que é agonista e um músculo que é antagonista. Galera, agonista é aquele que faz o movimento. Por exemplo, uma flexão de joelho. Quem é o agonista? Isquiotibiais. É ele quem está executando o movimento. Quem é o antagonista de uma flexão de joelho? A musculatura oposta, quadríceps. Certo? Por que você está confundindo? Porque vai lá na prova e tem uma questão. Por exemplo, o quadríceps é antagonista em um movimento tal. Esquece o quadríceps. Já está dizendo que ele é antagonista. Então, você está me dizendo que o quadríceps, essa musculatura aqui anterior da perna, é antagonista? Então, eu vou levar a atenção para a musculatura oposta, lá atrás. Lá que é o agonista, que vai fazer a flexão de perna, flexão de joelho. Se colocar que isquiotibiais atrás é antagonista, então leva a atenção para a musculatura da frente, porque é ela que vai ser agonista. Mesma coisa lá em cima. Bíceps braquial é antagonista em um movimento, então leva a atenção para o tríceps, que é ele que vai ser responsável. Se o tríceps é antagonista, leva a atenção para o bíceps, que é ele que vai fazer o movimento. Então, antagonista
Leu a palavra antagonista, já sabe que não é ele que está fazendo o movimento, é o oposto, é o do outro lado. Certo? Acho que é isso. Agora eu vou pegar ali embaixo rapidinho um exemplo que foi bem, o pessoal achou que foi um dos mais difíceis na nossa última aula prática, para explicar para vocês, usar como exemplo aqui, e daqui a pouco a gente volta aí. Valeu? Muito bem, para finalizar então, peguei um exemplo que foi um dos mais difíceis da nossa última aula prática com a Renata, e ele diz o seguinte: a tíbia faz movimento artrocinemático de rolamento posterior, onde o quadríceps é antagonista de trabalho concêntrico de cadeia aberta. Bom, antes de se apavorar com o tamanho do texto, que eu sei que ele é grande mesmo, um monte de palavra difícil, mas lembre que todas essas palavras vocês conhecem. Todas eu usei aqui na nossa aulinha ali que eu dei um resumão para vocês. Então, o segredo é o seguinte, parte a parte, vamos com calma. Olha só, a tíbia, que vocês já sabem onde é que fica, faz movimento artrocinemático de rolamento posterior. Ou seja, lembra que eu falei lá no início do vídeo que o importante é focar para que lado ele vai rolar. Ela já está te dando aqui que faz o rolamento posterior. Então nem precisa ver se ele é côncavo ou se ele é convexo. Ele já está rolando mesmo. Se ele vai deslizar para frente ou deslizar para trás, não vai fazer muita diferença na hora de mostrar o movimento. Claro, aqui vocês já sabem que a tíbia ela é côncava, então se ela está rolando para trás, então ela vai deslizar para trás também, só a título de curiosidade. Mas vamos lá. Se a tíbia está fazendo um rolamento posterior, então já sabe que é flexão de joelho. Começa por aí. Mas vamos seguir o exemplo, o texto aqui. Onde o quadríceps, bem aqui em cima na coxa, é antagonista. Lembra que eu falei também do agonista e antagonista? Se o quadríceps é antagonista, então ele não está fazendo movimento nenhum. Quem está fazendo é o quê? Se o quadríceps é antagonista, agonista é isquiotibiais. O que os isquiotibiais fazem? Flexão de joelho. Então confirma mais uma vez que é esse movimento para o alto. Mas vamos até o final. Onde o quadríceps é antagonista de trabalho concêntrico, ou seja, isquiotibiais fazem um trabalho concêntrico de cadeia aberta. Então, vocês vão ficar lá de ladinho, onde aqui é a posição inicial, trabalho concêntrico de isquiotibiais, final. Posição inicial lá embaixo, posição final. Então, a tíbia faz o movimento de rolamento posterior de trabalho concêntrico de isquiotibiais. Simples assim. Certo, galera? Então, é isso aí. Espero ter ajudado no estudo de vocês. Bons estudos, boa prova e é isso aí.